Bom dia, famílias, ou boa tarde, né? Vamos continuar, então, com as nossas interações complementares. Essa é a 62 e a gente vai falar só da divisão, né? Nesses dias nós já fomos vendo, né, as situações da divisão, formas de eu poder fazer a divisão sem usar, né, aqui o que a gente chama da conta, né, do algoritmo. Então, hoje a gente vai falar só da divisão. Divisão é o que vocês chamam de conta de dividir, né? O sinal da divisão, quando eu escrevo a expressão para fazer a conta, por exemplo, se eu vou pedir para você fazer essa conta aqui, 6 dividido por 3. É esse sinal aqui que eu vou usar, esse sinal de divisão. Eu vou fazer ele aqui. Deixa a Pro fazer com o lápis que vai dar mais certo. 6 dividido por 3. Esse sinal de divisão eu uso quando eu escrevo deitado, do jeito que vocês falam, né? Quando eu escrevo aqui em forma de uma expressão aqui na linha. A divisão é a única operação que esse sinal muda quando eu monto a conta, né? Aqui a estrutura da divisão é essa daqui. Eu tenho aqui um número que chama dividendo. Aqui eu tenho um número que chama divisor. Aqui um número que chama quociente e um número que chama resto. O resultado da minha divisão é o que está aqui, olha. O quociente é que é o resultado da minha divisão. E a divisão, quando eu vou transformar aqui da minha expressão em forma da conta, né, do algoritmo, esse símbolo aqui se transforma nisso aqui que a gente chama de chave, né? Então, se eu vou montar essa conta, eu vou fazer 6 dividido por 3. Então, vejam, o número que está antes do sinal é o que a gente chama de dividendo. Esse sinal se transforma aqui, na chave. E o número que está depois do sinal é o que fica dentro da chave, que se chama divisor. Veja que o dividendo e o divisor não podem trocar de lugar. Se eu trocar de lugar, se eu colocar o divisor no dividendo, ele vai dar resultado diferente. Se eu fizer 3 dividido por 6, não vai ser a mesma coisa que 6 dividido por 3. E agora, por enquanto, no terceiro ano, a gente ainda não faz a conta desse jeito. Nós podemos sim repartir 3. Se você tem 3 chocolates para repartir em 6 crianças, quanto de chocolate cada um vai ganhar? Não vai dar um chocolate inteiro, mas você vai conseguir repartir, né? Você vai dar metade do chocolate para cada um vai ganhar metade. Agora aqui, você tem 6 chocolates para repartir com 3 crianças. Você vai conseguir dar 2 chocolates para cada criança. Então, o resultado vai ser diferente, né? Aqui eu vou escrever para vocês o meio, né? É um número decimal, a gente ainda não trabalha com isso, apenas para vocês verem que eu não posso trocar o dividendo pelo divisor, porque o resultado vai ser diferente, ok? Então,
aqui o quociente vai ser o meu resultado, a minha resposta, né? Vai ser o número que der aqui embaixo da chave, tá bom? Vamos lembrar mais uma vez que é importante saber fazer a conta, mas mais importante do que saber fazer a conta é saber qual situação que eu uso uma divisão, tá bom? Então, a divisão ela tem duas situações. A de repartir em partes iguais é a mais fácil de entender. Vocês estão sempre repartindo coisas entre vocês. O importante é lembrar que tem que ser em partes iguais, não pode ser diferente, né? Aqui, se não fosse igual, eu poderia dar um chocolate para um chocolate e meio para outro, 2 para o outro, mas não, tem que ser em partes iguais, tá bom? Então, vamos imaginar as duas situações. Olha, eu peguei os mesmos dados, né, mais ou menos, 18 figurinhas para repartir entre 3 crianças. É essa situação aqui que eu fiz o desenho aqui para vocês, olha. Ó, a situação 1, eu tenho 18 figurinhas, as 18 figurinhas. Deixa eu copiar as figurinhas ali para a gente conseguir verificar bem certinho as 18 figurinhas nas duas situações. Então, eu tenho as 18 figurinhas para repartir com 3 crianças. E aqui na situação 2, eu também tenho 18 figurinhas, mas não é para repartir em 3 crianças. Eu tenho 18 figurinhas e eu vou colocar 3 figurinhas em cada pacotinho. Imagina que aqui é o pacotinho. Eu vou pegar 3 figurinhas, olha, 1, 2, 3, e vou colocar num pacotinho. Então, como será que eu vou... quantos pacotinhos eu vou conseguir formar com 3 figurinhas em cada um? Então, vamos começar por aqui. Nós já vimos que nós poderíamos usar o desenho, né? Desenhamos as figurinhas, desenhamos as crianças e vamos repartindo. Olha, uma para esse, uma figurinha para esse, uma figurinha para esse. Então, já deu uma para cada um. Uma figurinha para essa daqui, uma figurinha para esse daqui, uma figurinha para esse daqui. Já ficaram 2 para cada um. Aqui, uma figurinha para ela, mais uma para ele, mais uma para ele. Já deu 3, ó. Vamos escrevendo para não esquecer. Mas ainda tem mais, dá para repartir mais. Então, mais uma para ela, mais uma para ele, mais uma para ele. Então, já não é 3 mais, cada um já ganhou 4. Olha, mas ainda tem mais. Então, dá mais uma para ela, mais uma para esse, mais uma para esse. Então, cada um já ganhou 5. Mas eu ainda tenho, olha, 1, 2, 3. 1, 2, 3 crianças, vai dar mais uma figurinha para cada um. Tá bom? Esse é um jeito de eu descobrir, né? Eu já sei que serão 6 figurinhas, né? 6 figurinhas para cada criança. Eu já tenho a minha resposta. Agora, como que eu represento isso na conta? Desse jeito aqui, né? Que vocês gostam tanto de fazer. O meu total de figurinhas vai ser o número antes do sinal. São 18 figurinhas. Eu vou repartir entre 3 crianças. O meu repartir é esse sinal aqui, olha. Eu vou repartir entre 3 crianças.
Quantas figurinhas cada uma receberá? O sinal de igual vai indicar que o que vem aqui é o resultado. Então, como que eu vou fazer, né? Vou montar a conta desse jeito para resolver. Então, lembrando, o número que vem antes do sinal é o dividendo, o sinal se transforma na chave e o número que vem depois do sinal é o divisor, fica aqui dentro da chave. Muito bem. Eu já fiz aqui, eu já sei que cada criança recebeu 6 figurinhas, então eu sei que o meu resultado aqui vai ser 6. Mas se eu não tivesse feito isso, né? Vamos começar só lembrando que para fazer a divisão nós precisamos saber multiplicação também, saber as ditas tabuadas, né? Por quê? Vocês já repararam que se eu fizer, vamos pegar aqui, se eu fizer 2 vezes de 3, vai dar 6. Se eu fizer aqui 6 vezes de 3, olha, essa criança ganhou 6, esse ganhou 6, esse ganhou 6. Então, eu tenho 1, 2, eu tenho 3 vezes de 6, que deu as 18 figurinhas, certo? Porque 3 vezes de 6 é 18. Estão vendo semelhança com isso daqui? Eu vou lá na tabuada aqui do 3 e eu vou ver 3 vezes quanto que eu vou pôr aqui, que vai dar 18. Se eu fizer essa continha de vezes aqui, 3 vezes 6 ou 6 vezes 3, tanto faz, vai dar 18. Certo? E esse 18, o que eu faço com ele? Estão lembrados que ontem a Pro mostrou que a divisão pode ir sendo feita por meio de contas de menos? Estão lembrados disso? Porque aqui, se eu já reparti as 18 figurinhas em 3 crianças, eu já dei 6 para cada uma, eu fiquei sem as 18 que eu tinha. Então, eu já perdi essas 18, não tenho mais, eu fiquei com menos as 18 figurinhas. E aqui eu tenho que fazer a minha continha de menos. Como se não tivesse essa parte aqui. Lembra só da continha de menos. 8 menos 8 é 0. 1 menos 1 é 0. Então, olha aqui, o meu resultado, lembra que o quociente, né? Vou fazer aqui de vermelho. O meu resultado é esse daqui, olha. Esse é o meu resultado. Por isso, eu vou saber que cada criança recebeu 6 figurinhas. Diferente daqui, que eu tenho as 18 figurinhas, e eu vou colocar de 3 em 3, né? Em cada pacotinho. Então, olha, esse grupo de 3 eu pus aqui. Então, olha, aqui já tem 3 figurinhas. Agora, eu tenho mais figurinhas. Então, eu vou poder fazer mais um pacotinho. Mais um pacotinho. Com mais 3 figurinhas, né? Então, vamos lá, olha. 3 figurinhas. Essas 3 figurinhas aqui, eu vou pôr dentro desse pacotinho. Então, olha, eu já usei 3 e já usei 3. Até aqui tá dando 6 figurinhas. Mas eu ainda tenho mais figurinhas, né? Então, eu vou pegar mais 3 figurinhas e vou colocar em mais um pacotinho, né? Vamos fazer o pacotinho aqui, olha. Essas 3 figurinhas em mais esse pacotinho. Então, olha, eu já tinha usado 6 figurinhas, agora mais 3 já deu 9.
Então, eu ainda tenho mais figurinhas, né? Vou pegar mais 3 figurinhas para juntar em mais um pacotinho. Então, essa figurinha nesse pacotinho. 9 mais 3, já usei 12 figurinhas. Mas como são 18, eu vou contar mais 3 figurinhas e vou formar mais um pacotinho, né? Os pacotinhos não estão todos iguais, mas o importante é vocês irem seguindo o raciocínio, né? Então, eu tinha 12, usei mais 3, já usei 15 figurinhas. Mas eu ainda tenho mais uma, duas, 3. Dá para formar mais um pacotinho. Então, eu venho aqui, coloco as minhas 3 figurinhas nesse pacotinho, né? Já tinha 15 mais 3, 18. Acabaram-se as minhas figurinhas. Quantos pacotinhos eu consegui formar? Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pacotes, ok? Consegui formar 6 pacotes. Como que eu represento isso numa conta desse jeito aqui? Vou dividir o total de figurinhas que eu tenho pelo número de figurinhas, pelo total de figurinhas em cada pacotinho. Eu sei que eu tenho 18 figurinhas, em cada pacotinho eu vou colocar 3. E daí? Olha aqui. Quantos pacotinhos eu vou formar? 6 pacotinhos. Se eu formei os 6 pacotinhos de 3 em 3, eu fiquei 100 figurinhas. Então, quando eu fico 100, eu fiquei com menos, né, as 18 que eu tinha. Acabaram-se as minhas figurinhas, né? Então, 8 menos 8, 0. 1 menos 1, 0. Então, observando, né, aqui é o meu resultado, né? Vamos escrever aqui, que é o resultado. Deu 6 também. No entanto, aqui a minha resposta vai ser qual, né? Cada criança receberá 6 figurinhas, né? Cada criança receberá 6 figurinhas. E aqui, qual vai ser a minha resposta? Olha a pergunta, quantos pacotes poderei fazer? Poderei fazer 6 pacotes, ok? Então, por hoje é isso, né? Vamos com calma, a gente vai estudando aos poucos as divisões, tá bom? Tchau, tchau e até a próxima.